Bem, irmãos, graça e paz. Estamos de volta aqui para fazer mais um vídeo e esperamos que seja para a edificação espiritual das pessoas que estiverem dispostas a ouvir esse vídeo. Dessa feita, eu quero falar a respeito de uma palavra que na Bíblia ela se repete por muitas vezes, que é a palavra carne. Tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mais precisamente no Novo Testamento, essa palavra ela se repete muito. Aí de repente o leitor menos avisado pode criar uma confusão e não entender essa palavra. A primeira coisa que nós devemos estar ciente é de que uma palavra ela muda o seu significado dependendo de seu contexto. O contexto muda essa palavra. Estarei dando um rápido exemplo antes de falar da palavra que se repete na Bíblia por diversas vezes. Exemplo é a palavra vela. Se eu, por exemplo, chegar em um supermercado e for recepcionado ou atendido por alguém e eu perguntar para ele: vocês têm vela para vender? Se o vendedor, o atendente, ele for mais atento, mais bem informado, abalizado no assunto, ele me responderá com outra pergunta: que vela o senhor precisa? Vela de cera para substituir a claridade da energia elétrica ou vela de filtro para filtrar água? Entendeu? Vela, dois significados. Por exemplo, se eu chegar em uma loja de venda de peças automotivas e procurar por vela, é lógico que não é vela de filtro e nem tampouco vela de cera para substituir a claridade da lâmpada em casa. Então vocês observaram, né? Outra palavra bastante comum é a palavra manga, né? Se nós estivermos num contexto agrícola e falarmos a palavra manga, entenderemos que manga se refere a uma fruta. Observe que essas palavras, as grafias são iguais, as pronúncias são iguais, mas o significado é diferente. E o que torna o significado diferente? Exatamente o contexto. Para uma costureira, uma profissional de costura, uma ateliê, a palavra manga já não se pode se referir a uma fruta com toda certeza. Vai se referir à manga de uma camisa, de um vestido, de uma camiseta ou de uma blusa. Para o mecânico, manga seria a manga de eixo. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para a palavra. A palavra que eu estou me referindo é a palavra carne, que muito se repete. Em português, segundo o dicionário Silveira Bueno, a palavra carne ela pode significar tecido ou parte vermelha do corpo humano. E também pode significar concupiscência. Na Bíblia Sagrada, também. Aí nós temos que observar o seguinte: se a palavra ela está sendo aplicada de um sentido denotativo ou num sentido conotativo. Quando eu digo que uma palavra ela é no sentido denotativo, eu estou me remontando ao dicionário, estou me referindo a essa palavra no seu sentido natural da palavra, o seu sentido original, o seu sentido literal da palavra. Agora, quando eu utilizo o significado conotativo, eu estou dando um sentido figurado a esta palavra. Darei mais um pequeno exemplo. Por exemplo, eu digo da seguinte forma: eu tenho um amigo que é um verdadeiro leão. A palavra leão aí, ela não é literal. Ela não é o seu sentido original, o seu sentido comum da palavra. Ela é no sentido conotativo, no sentido figurado. Agora eu digo o seguinte: eu estou na savana, ou eu estava na savana, na África, e eu me deparei com um leão. Aí então eu estarei utilizando a palavra no sentido
denotativo, o sentido literal da palavra. E assim é a palavra carne. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 11, versículo 4, o povo de Israel disse assim: ó, se nós estivéssemos no Egito, porque aqui nesse deserto nós não temos carne para comer. Carne ali era carne literal mesmo, era tecido, era alimento que eles estavam se referindo. Já no livro de Reis, no capítulo 17, o versículo 6, diz o seguinte, que os corvos traziam para Elias pão e carne. Carne ali também é o sentido denotativo da palavra. É carne literalmente mesmo, era alimento que os corvos traziam para Elias. Já no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 8, quando o rei Senaqueribe, ou Salmaneser II, rei da Síria, cercou Jerusalém, cercou Judá e ameaçou destruir a cidade, tomar a cidade, o profeta Isaías leva uma mensagem para o rei Ezequias da parte de Deus. E Deus fala para Ezequias por intermédio de Isaías: não tema, porque com Senaqueribe está o braço de carne. Carne ali não é literalmente carne. Carne ali já tomou um sentido conotativo, um sentido figurado. Carne ali está falando da força humana, da fabilidade humana e dos projetos humanos que não pode resistir diante dos projetos de Deus, diante da força de Deus. Carne ali tem esse sentido. Já em Marcos capítulo 14, versículo 38, diz o seguinte, que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Carne ali, mais uma vez, não é carne literalmente, a matéria física, a parte visível. Carne ali está falando da nossa fraqueza, da nossa tendência para o pecado, que está pronto para pecar. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está dizendo assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo ali é a palavra, verbo ali é Cristo antes da encarnação. E carne ali não é de forma nenhuma natureza humana, ali está falando da humanidade da pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia condena as obras da carne, a Bíblia fala que o homem que está na carne não pode agradar a Deus de forma nenhuma, aí fala que Jesus veio na carne. Ué, mas também Jesus vivia na carne. Não. Quando fala que Jesus veio na carne, padeceu na carne, está falando simplesmente da sua humanidade. O Deus homem, o Deus trino, encarnou-se em um corpo humano para ir até o Calvário e padecer para expiar os nossos pecados. Romanos capítulo 8 e o versículo 7 diz que a carne é inimiga contra Deus e aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se carne aqui fosse o corpo humano, o corpo físico, então ninguém é capaz de agradar a Deus. Todos seriam inimigo de Deus, mas quando está falando que a carne é inimiga de Deus e não pode agradar a Deus, está falando da natureza humana tendenciosa para se rebelar, para ir contra Deus e para não obedecer a Deus e não estar à disposição de ser usada por Deus. Aqui que é o sentido da palavra carne. Paulo, por exemplo, quando ele recebe a sua chamada por parte de Jesus no caminho de Damasco, ele diz o seguinte, quando fui pregar o evangelho, eu não consultei a carne nem tampouco o sangue. A carne que Paulo está se referindo está falando a respeito dos seus parentes, que eram antes dele. Ele não foi lá consultar os parentes, pedindo uma aprovação, pedindo uma permissão para que ele fosse pregar o evangelho. Então, carne, nesse contexto, está falando a respeito da parentela do apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, existe a maior lista de pecado, onde há ali um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Obras da carne ali, naquele contexto de Gálatas, está falando a respeito da natureza humana decaída e insubordinada a Deus, pronta para cometer
toda série de pecados e abominações contra Deus. Então, nós vemos que a palavra carne tem diversos sentidos. Então, nós temos que atentar bem para o contexto dessa palavra, porque essa palavra é uma palavra maleável ou flexível, aonde o contexto modifica essa palavra. Agradeço a todos que estão ouvindo o vídeo e que Deus em Cristo Jesus nos conceda outra oportunidade. Amém.